Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, infelizmente semana passada a gente não teve programa, né? A gente teve que fazer uma pausa nas gravações aqui, porque o nosso estúdio entrou em reforma, mas foi para melhorar a qualidade do nosso serviço. Então a gente pede desculpas, a gente não pôde aí realmente gravar o programa de semana passada, mas eu trouxe algumas coisas que a gente falaria semana passada para o programa dessa semana, para que você não se perca aí e fique realmente atualizado sobre tudo que está acontecendo no voleibol, tá? Então hoje a gente vai falar de algumas coisas importantes da semana passada e vamos aí falar muito sobre a Superliga, que começou a todo vapor, tá bom? Então a gente não vai perder tempo e a gente começa falando aí das finais do Paulista Feminino. Pois é, foram aí uma grande surpresa para todo mundo que ama o voleibol, que segue o voleibol, que acompanha, né? A gente esperava, todo mundo esperava, né? Uma grande final entre Vôlei Bauru e Osasco, que acabou não acontecendo, né? As duas equipes disparadas aí com maior investimento, eram amplas favoritas, mas um intruso se meteu no meio delas aí e causou aí grande surpresa para todo mundo. E já isso começou a acontecer já na semifinal, né? Quando Barueri de José Alberto Guimarães enfrentou o Bauru. Primeiro jogo, tudo normal, Bauru 3-0, a gente falou aqui no programa, né? Só que quando todo mundo já dava certa a classificação de Bauru, né, que jogaria o segundo jogo em casa, né? E o Panela de Pressão é um caldeirão, todo mundo esperava uma classificação fácil ali. Barueri se superou, mostrou um voleibol de altíssimo nível, com poucos erros, muita defesa, volume de jogo absurdo e surpreendeu o time de Bauru vencendo por 3-0 na casa de adversário e forçando assim o Super 7. Depois disso, acabou fechando a partida no Super 7 e eliminando o atual campeão paulista. Bauru foi o último campeão, era um dos favoritos ao título, acabou ficando pelo caminho. E aí viria quem? O poderoso Osasco, que venceu do outro lado a outra semifinal, né? Num confronto muito forte, grandes estrelas do lado de Osasco. Mais uma vez, Barueri corria por fora. E não é que surpreendeu? E já na primeira partida, jogando em casa, venceu por 3-0 o primeiro jogo da final. As parciais foram de 25-22, 26-24 e 26-24. Osasco tem uma super equipe e não levou um 3-0 à toa, não. O Barueri teve que jogar muita bola para poder realmente levar o time aí para esse segundo jogo, já como favorito ao título mesmo. A Lorene foi a maior pontuadora do jogo com 19 pontos. Foi muito bonito de ver Barueri repetindo o que já tinha feito em Bauru, um time jogando com muita garra, com muita força de vontade, né? Muita união, um fundo de quadra incrível, passe chegando na mão da Juma quase que o tempo todo. A Mayra, que não é uma especialista, se saindo super bem no ataque. E para mim, uma grata surpresa, a líbero Naemi, que eu confesso não conhecia, dando um show de defesa e recepção no fundo de quadra de Barueri. Muito bacana de se ver. A própria Fabizinha cansou de elogiar a Naemi, e não é qualquer uma que vai receber um elogio da poderosa Fabi aí, né? Uma das melhores líberos da história do voleibol. Então assim, muito bonito de jogar. Osasco sentiu, Osasco tem um timaço, uma grande comissão técnica, mas é um time que está em formação. Eu cheguei a conversar com o Luiz Omar sobre isso, né? E a gente comentou, muita gente chegou recentemente, tem grandes nomes, né? Mas que precisam se adaptar. A Bielitsa, por exemplo, chegou a jogar já de ponteira, mas vem de uma Copa do Mundo onde foi a maior pontuadora jogando de oposta. Então tem que haver uma adaptação. O time nunca jogou junto, né? Com raras exceções ali. Então, assim, tem que haver um entrosamento melhor. É um dos favoritos ao título da Superliga, mas ainda não está ali na ponta dos cascos ainda. E Barueri soube se aproveitar disso. Bom, segundo jogo, dessa vez em Osasco, e eu confesso que eu achava que Osasco levaria essa, porque a torcida fanática de Osasco, muito apaixonada, dá uma força extra para o time todas as vezes que os jogos são em casa. Eu sabia que isso aconteceria, né? E como aconteceu, mas nem isso
foi capaz de abalar Barueri, né? O Osasco chegou a abrir 2-0 na partida e todo mundo já estava achando que viria aí um super set e que o Osasco poderia se sagrar mais uma vez campeão do Campeonato Paulista. Mas não foi isso que aconteceu não. Barueri se redobrou em quadra, mostrou novamente aquele voleibol que está encantando todos os amantes do voleibol brasileiro e mundial também, né? Por que não dizer? E virou um jogo sem precisar de super set. 3-2 para Barueri. As parciais foram de 22-25, 20-25, 26-24, quase aí que o Osasco faz 3-0, 25-22 e 15-11 no tie break. Lorene mais uma vez ratificando aí a grande temporada, né? O ano é da Lorene, né? Um grande ano aí que ela tem feito nas quadras. Fez somente 29 pontos, mais do que um set sozinha, né? Essa menina tá fazendo chover dentro de quadra, é um absurdo que a Lorene tá jogando, né? E a Casanova, pelo lado do Osasco, também foi muitíssimo bem, com 25 pontos. Bom, resumo da ópera, o Campeonato Paulista é o mais importante regional do país e mostra uma tendência para a Superliga, né? É claro que a gente espera que Bauru e Osasco rendam ainda mais na Superliga, mas o que Barueri mostrou ali foi uma coisa de encher os olhos. Antes da gente começar a gravar o programa hoje, eu conversando em off com os meninos aqui, eu falava para eles, todo mundo que eu conheço que é metido com voleibol, né, que trabalha com isso, tem blog, que tem programa, que é treinador, todo mundo que é ligado ao voleibol de alguma forma, tem comentado o desempenho da equipe Barueri. É de encher os olhos mesmo. Essa garotada é um time com média de 21 anos, galera. É uma galera que está sendo investida para chegar inteira, chegar preparada à seleção brasileira. Então é muito bacana, muito gostoso de ver essa equipe jogar. E ela mudou de patamar, né? Era o grande azarão e agora já chega com outra postura para a Superliga, né? Então, parabéns aí, José Alberto Guimarães. Aliás, ele disse em entrevista essa semana que foi um dos títulos mais importantes da carreira dele por essa mudança de perspectiva, né? Ele que está acostumado a levar para frente grandes equipes com grandes nomes, pegou essas meninas agora saindo, muitas aspas, saindo das fraldas e conquistou esse título de uma maneira muito bonita, então ele está muito feliz. E nós também por vermos que o voleibol brasileiro tem sim muito futuro pela frente. Então assim, parabéns Zé Roberto, parabéns Barueri, parabéns Osasco também que enalteceu, né, essa grande final. E agora a gente vira a chavinha do Paulista, né, do Campeonato Paulista pro filé mesmo, né? Agora a gente vai lá pro filé mignon e a gente vai falar de Superliga. Pois é, a competição mais importante do voleibol brasileiro começou a todo vapor. A gente vai falar agora da primeira rodada do masculino que aconteceu nesse final de semana. A gente já teve 4 jogos acontecendo, né? Ontem, que foi quarta-feira, a gente ainda teria mais um jogo, que é do Taubaté e do APAM Blumenau, mas o programa já tinha sido gravado, então esse jogo a gente vai comentar no próximo programa. Essa semana não teria como, né? E tem um jogo atrasado do Ponta Grossa Vôlei do SESI São Paulo. Esse jogo teve que ser alterado por causa da saída do Botafogo, né? Era a equipe do Botafogo que jogaria e eles desistiram, né? Desfizeram a equipe. Esse jogo vai acontecer apenas no dia 28 desse mês, tá? Mas a gente teve 4 jogos acontecendo nesse final de semana, 3 no sábado e no domingo, né? No sábado a gente teve o Maringá vencendo o Vôlei Renata em um jogo surpreendente por 3-1, e olha que o gigante Renan fez 30 pontos nesse jogo, não é pouca coisa. Mesmo assim, Maringá surpreendeu e fez 3-1. A gente teve o Vôlei Itapetininga vencendo o Minas por 3-0 e também o Sada Cruzeiro vencendo o Ribeirão Preto de virada por 3-1. Já no domingo, o Sesc Rio de Janeiro chegou aí com tudo e venceu o América Vôlei por 3-0. Desses jogos eu queria me ater a alguns deles, 3 deles para ser mais específico. Esse jogo do Vôlei Itapetininga, né, que foi uma surpresa. O Vôlei Itapetininga tem crescido muito, chegou a Superliga A no ano passado, né, foi vice-campeão da B, conseguiu se manter
e está aí crescendo pouco a pouco. Mas o Minas é uma equipe que, apesar de muito jovem, esse ano conta com estrangeiros, é uma equipe mais rodada, mais consolidada e se viu surpreendida nesse primeiro jogo, né? O Vôlei Itapetininga venceu por 3-0, o primeiro set foi uma lavada, 25-15, o segundo set, como o voleibol varia, né, gente? Primeiro set 25-15, o segundo foi 36-34. Aquele set, assim, que quem é cardíaco não pode assistir. E por fim, o último também equilibrado, 25-21. O oposto Gabriel foi o maior nome de Itapetininga e terminou o duelo com 18 pontos, inclusive levando para casa o troféu Viva Vôlei. Foi uma grande atuação do Itapetininga e o Minas jogou abaixo. A gente pode ver aqui, ó, eu tenho aqui um scout com o aproveitamento de ataque do Minas, né? Muito baixo, ó, o Honorato com 33%, o Lazo, né, o argentino com 22% apenas, o Felipe Roque, que é o oposto, com 21%, e aí vai. Do outro lado, né, o único que salvou assim um pouco a vida do Minas foi o outro oposto, o Davi, que teve 42% de aproveitamento. Já do lado do Itapetininga, a média ficou de 50% para cima de aproveitamento. Então é uma discrepância muito grande e isso assim assustou bastante as pessoas, né? Mas foi muito bacana ver uma equipe que está chegando agora, né? Está se preparando para se estabelecer definitivamente no voleibol nacional, encarar um grande time, um time consolidado e vencer dessa forma, né? Eu acho que uma coisa bem legal assim também que aconteceu foi a estreia da TV Cultura, né? Foi a primeira transmissão da TV Cultura. Eu particularmente ressenti um pouquinho de uma imagem melhor, né? Eu assisti pela Sky, né? E o canal não é HD, a imagem não é lá essas coisas, mas é uma TV aí aberta que as pessoas podem assistir e se inteirar sobre o voleibol, né? E uma coisa muito legal é que, diferente do que a Rede Globo faz, a Cultura fala o nome dos patrocinadores dos times. Isso é muito bacana porque traz retorno para esses patrocinadores, o que os anima a investirem ainda mais no voleibol. Então, palmas aí para a Cultura. A gente deseja aí uma grande temporada para vocês e que vocês cresçam com essa cobertura aí. Muito maneiro mesmo. Bom, outro jogo que eu queria comentar foi entre o Vôlei Ribeirão e o Sada Cruzeiro. O Vôlei Ribeirão aí novamente reformulado. Também, assim como Itapetininga chegou até a Superliga no ano passado, venceu a Superliga B e deu trabalho aí pro poderoso Sada Cruzeiro, tá? Foram 3-1 de virada. No primeiro set, Ribeirão venceu por 30-28 num set muito disputado. Depois vieram 25-21, 25-16 e 25-14, aí sim, já com o Sada Cruzeiro se impondo. O ponta Baesso do Ribeirão foi o maior pontuador com 16 pontos. Já do lado do Cruzeiro, com 13 pontos, a gente teve o canadense Perry e o Isaac empatados. Um jogo assim que mostrou uma evolução dentro da partida do Cruzeiro, que se reencontrou, não começou muito bem, né? O Ribeirão vem jogando bem, né? Inclusive teve a estreia do líbero Serginho, né? Que fechou com o Ribeirão para essa temporada, né? Porém, o Escadinha, tá, gente? Nosso querido Escadinha. Porém, o Cruzeiro é muito mais time e levou esse susto no primeiro set, mas saiu de lá com os 3 pontos, que é muito importante aí nessa caminhada rumo a mais um título da Superliga, né? O Cruzeiro, que dessa vez não é tão super favorito assim. Para fechar, eu queria falar desse último jogo que aconteceu no domingo entre o Sesc Rio de Janeiro e o América Vôlei. O Sesc aí que vem como um dos candidatos ao título. Vem reforçado, vem com 2 argentinos muito interessantes, aí o Martínez e o levantador Sanches, né? Um baixinho de menos de 1,80 m, acho que joga com uma velocidade absurda, né? Trouxe o central Flávio, trouxe o Rodrigão, time aí que se ressentiu dos 2 Thiagos, né? O Thiago Bar, que é o central, e o Thiago Brandel, que é o líbero, não jogaram com lesões, mas mesmo assim a equipe mostrou muita força e fez 3-0, sem muita dificuldade, né? Talvez só no terceiro set que o América aí deu uma apertada no placar. 3-0, 25-14, 25-19 e 26-24. O central Renan, do time do América,
foi o maior pontuador do confronto, com 14 pontos. Mas quem ficou com o Viva Vôlei foi Maurício Borges, que está aí voltando à sua melhor forma e quer realmente contribuir mais com o time do que pôde fazer na temporada passada, quando ele veio de uma cirurgia bastante complicada. Bom, agora a gente vai falar da Superliga Feminina. A Superliga Feminina teve todos os jogos da primeira rodada acontecendo na última terça-feira. A gente teve aí o Barueri ratificando aí sua grande forma, vencendo o Fluminense por 3-0 com bastante categoria. O Valinhos recebeu o Dentil Praia Clube e sofreu na mão das mineiras, que também fizeram 3-0. Osasco se reacendeu depois da derrota no Paulista e venceu sem dificuldades o São Cristóvão São Caetano. O Curitiba Vôlei, que recebeu o Rio de Janeiro sem Tandara sentiu aí um desconforto abdominal, não jogou a Renatinha no seu lugar, acabou perdendo para o Rio por 3-0 dentro de casa e Renatinha deu um show no quadro. O Flamengo, que está de volta à divisão de elite do voleibol nacional, não aguentou a pressão do atual campeão da Superliga, o Itambé Minas, e também perdeu por 3-0. O jogo foi interessante porque todos os sets foram muito disputados, mas o segundo e o terceiro, o Flamengo abriu ampla vantagem, mas no finalzinho errou algumas bobeiras, o Minas cresceu e acabou fazendo os 3-0. Mas assim, foi bom e ruim para os dois lados. O Flamengo mostrou que tem como crescer, jogar de igual para igual com algumas forças, e o Minas ainda mostrou que está oscilando bastante. O Minas que ainda não conta com a ponteira Acosta, venezuelana, que durante o quadrangular, né, lá em Sete Lagoas, que a gente falou no programa passado, sentiu a panturrilha e aí está sendo poupada. Mas Minas ainda tem muito lastro para crescer. A gente já viu um crescimento aí da Deja McClendon, que vem sendo muito criticada, norte-americana. Realmente não é aquela contratação internacional que se esperava, mas já teve uma melhora aí. Fechando aí essa rodada, a gente teve um jogaço super disputado entre Pinheiros e Bauru, onde o Pinheiros venceu por 3-2, um jogaço. Bom, dessa tabela aí da primeira rodada, eu separei dois jogos para falar. Um é do Bauru, né? Do Barueri, né? Para a gente ratificar realmente o trabalho que o Zé Roberto tem feito, né? A gente sabia que tinha sido muito especial o Paulista, mas não sabia como a equipe ia se portar, principalmente numa estreia, né, de uma Superliga, assim, uma estreia para muitas dessas meninas, né, não para a equipe, mas muitas dessas meninas, e contra uma equipe que não é uma das grandes, mas é uma equipe rodada, como é o Fluminense. Pois é, para tristeza do meu querido Léo Mille, que hoje não está aqui com a gente, então vai ouvir isso só na hora de ver o programa, o Fluminense perdeu por 3-0, parciais de 27-25, 25-20 e 25-18. E o troféu Viva Vôlei foi dado pela comissão técnica para Lorene, que num gesto muito bonito acabou repassando para Júlia. Por que eu frisei isso aqui, gente? Porque é muito bacana mesmo o que está acontecendo em Barueri, nesse projeto diferentão aí mesmo, onde o Zé Roberto está investindo nessas meninas novas, né? Visando o futuro e já está colhendo frutos, está muito bacana. A gente não pode cobrar demais dessas meninas, mas é muito legal mesmo vê-las fazendo esse trabalho e tendo esses resultados. E a gente torce muito para que esse time vá muito longe. E o segundo jogo que eu destaquei aqui hoje foi exatamente a vitória do Pinheiros sobre o SESI Vôlei Bauru. Então, isso foi uma surpresa, porque o Bauru fez um grande paulista, né? Toda a fase de classificação invicto, em primeiro lugar ali. Chegou às semifinais, venceu por 3-0 o primeiro jogo contra o Barueri, só que depois acabou sendo derrotado, né? Foi aí desclassificado do Paulista e começou a Superliga perdendo mais jogo. É uma coisa meio complicada, porque a gente vê assim, eu tenho visto uma certa dependência das bolas da Polina, um jogo muito concentrado nela, né? E o time precisa diversificar, tem grandes atletas, a própria Tiffany ainda não disse que veio, né? Nessa partida inclusive foi substituído e o time melhorou quando ela saiu, né? O Pinheiros vencia por 2-0, o Bauru conseguiu empatar e levar o jogo para o tie, onde acabou se perdendo novamente. Mas a Polina fez 30 pontos nesse jogo, né? Pouca coisa não, 30 pontos, mais de um set aí, tá jogando muito, mas o time precisa render mais, tem grandes estrelas, foi montado para ser um dos favoritos ao título e até agora não mostrou isso não.
O jogo terminou em 3-2 para o Pinheiros, com parciais de 25-22, 26-24, 23-25, 17-25 e 15-10 no tie-break. Como eu falei, a Polina foi a maior pontuadora da partida com 30 pontos. Já pelo Pinheiros, mais uma vez a oposta Edinara foi o grande nome, fazendo 25 pontos e levando para casa o Viva Vôlei. Pois é, galera, é um sinal amarelo já aceso aí na equipe do SESI Vôlei Bauru, que com certeza vai ser muito cobrada, né? O Anderson vai ter uma pressão em cima dele, porque é um time que investiu muito e precisa dar resultado. Então, terminar uma competição perdendo e começar outra do mesmo jeito é um pouco complicado. É claro que tem muita Superliga pela frente, muita coisa vai acontecer. Isso não quer dizer que o Bauru vai mal, que o Anderson vai ser mandado embora. Não tô falando nada disso não, gente. Mas é algo preocupante que tem que ser revisto aí, né? E o Pinheiros muito bem, já tinha feito uma grande semifinal contra o Osasco no Paulista e volta a mostrar força agora na Superliga. Eu acho muito bacana ver esses times de menor investimento mostrando um voleibol de alto nível. Muito bacana aí, Serginho Negrão, parabéns, você que é multicampeão aí, fazendo um grande trabalho. Bom, essa semana tem mais Superliga. No final do programa eu vou estar falando de uma novidade sobre a nossa agenda, e aí a gente vai dar um norte para vocês aí sobre os jogos da Superliga para vocês assistirem. Mas agora a gente vai dar uma pausa da Superliga e vai dar um giro por aí, no saque rápido, que hoje tá mais rápido do que nunca. Bom, o saque rápido de hoje é rápido mesmo, gente, porque a gente tem uma notícia só, mas muito legal. A oposta Jordan Thompson atingiu uma marca histórica na pontuação da NCAA, que é a Liga Universitária Norte-Americana, né? A oposta de 1,93 m e apenas 22 anos, presta atenção, gente, não é brincadeira nem pegadinha não, marcou 51 pontos, são 2 sets mais um ponto aí de lambuja, 51 pontos na vitória sobre a equipe do UConn na Liga Universitária Norte-Americana. Essa menina que já fez parte da seleção norte-americana no último ano, né, jogou várias partidas aí com a seleção e nessa temporada também vem se destacando, é nova, forte, salta muito, inclusive muitos falam que ela lembra a Destiny Hooker aí em início de carreira, teve aí esse jogo incrível, 51 pontos é uma loucura, gente, e vem se destacando. Ela tem a marca expressiva de 7,33 pontos por 7, 7,33 pontos por 7 no campeonato, gente, é muito alto mesmo, e ela vem fazendo aí uma grande liga universitária, e a gente vai ter que tomar conta dessa menina, porque ela vai dar muito trabalho para o Brasil. Guardem esse nome aí, porque Jordan Thompson veio para ficar, uma menina muito talentosa. Eu não podia deixar de dar essa notícia aqui, porque eu fiquei abismado quando li 51 pontos, eu sinceramente poucas vezes na vida vi um número parecido com esse, né? Mesmo para uma aposta é algo, tem noção, o recorde da Tandara no Brasil são 36, é muita diferença, né? Então um absurdo o que essa menina fez. Bom, mais do que rápido, terminamos o nosso saque rápido e agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, a gente começa a Conexão de hoje respondendo a Rita de Cássia. A Rita pergunta assim: qual o melhor sistema de jogo no voleibol? Então, Rita, a gente tem 3 sistemas basicamente, né? O 6-0, o 4-2 e o 5-1, né? O 4-2 que a gente pode dividir em 4-2 simples ou com infiltração, né? E aí vai da realidade da equipe, não existe o melhor. Geralmente, né, a maioria esmagadora das equipes de alto rendimento usam o 5-1, né? Quando a gente está começando um trabalho numa base, com a galerinha que nunca jogou voleibol, geralmente emprega-se o 6-0 e aí depois se evolui para o 4-2, 4-2 infiltração. O caminho natural é chegar-se ao 5-1, mas não é uma regra, né? Você tem que ter noção da realidade da equipe que você tem na mão, de que tipo de jogadores ou jogadoras você tem e ver qual sistema vai encaixar melhor na característica daquele plantel.
né? Normalmente em alto rendimento se usa o 5-1, mas isso não é uma regra, né? A equipe feminina de Cuba por muitos e muitos anos usou o 4-2 e foi várias vezes campeã olímpica com esse sistema, né? Modernamente se usa mais o 5-1, mas não é uma regra. Então você tem que se adequar realmente à realidade da equipe que você tem na mão, tá ok, Ritinho? Bom, o Jonas Albuquerque pergunta: Kizzy seleção? Gente, para quem não conhece, a Kizzy é a oposta reserva do Barueri, que foi titular da campanha desse ano na Copa do Mundo da nossa seleção sub-20. É uma canhota de 1,89 m, 19 anos, com força, velocidade e muita técnica. É de encher os olhos ver essa menina jogar. Há muito tempo que a gente não tem uma canhota desse nível, com uma estatura dessa, com boa capacidade técnica e tão novinha, né? 19 anos. Então, assim, é um diamante a ser lapidado. O Jonas, você pergunta: Kizzy seleção? Eu acho que sim, talvez não agora, mas para o próximo ciclo, com certeza. É uma aposta, acho que o Zé Roberto está de olho nela. Como ele falou, ele vai deixar a seleção, mas tenho certeza que quem vier vai ter um olho legal e vai investir nessa menina, que eu acho que, a exemplo dos Estados Unidos, né, que tem várias canhotas talentosas, uma oposta canhota é um trunfo, né? A gente teve grandes opostas aí, a gente teve a Leila, né, que foi, acho que, o maior expoente, né, das canhotas do Brasil até hoje, mas a gente teve Lia, Andréa Moraes, a gente teve várias canhotas jogando aí em alto nível, e isso é muito bacana, né? Então a gente torce muito pela Kizzy e eu particularmente gostaria muito de vê-la na seleção principal. Acho que agora não é a hora, mas acho que no próximo ciclo, com certeza. Bom, fechando a conexão, a gente tem a pergunta do Amado Rosendal. O Amado pergunta assim: o Rio pode vencer a Superliga nos dois naipes, masculino e feminino? Amado, pode sim. Eu ficaria muito feliz como um bom carioca. Pode sim, porque a gente tem uma equipe reformulada nos dois naipes, né? O masculino se reforçou, já falei aqui hoje, né? Trouxe 2 argentinos, trouxe o Flávio, Rodrigão, né? Tá um time muito bacana mesmo. A gente falou de oposto reserva, trouxeram o oposto, que ano passado foi o titular do vôlei Renata, para ser o reserva do Wallace, um menino novo, canhoto, muito rápido, um braço muito veloz. O time está bem interessante, com peças de reposição, que é mais importante. Voleibol, falei para os meus alunos há pouco tempo atrás, não é um jogo que se joga com apenas 7, né, os 6 titulares e o líbero, mas se joga com 12, com 14, com o elenco inteiro. E hoje o Rio conseguiu montar um elenco muito forte. E no feminino não é diferente, né? Houve uma grande reformulação, chegando aí Tandara, chegando aí Fabiola, né? Natinha, né? As centrais, que chegou, principalmente quem está jogando de titular, a Milka, né? O time está bem reformulado, a Amanda que voltou, né? Tá muito forte mesmo a equipe, né? Agora resta saber se vai dar liga. Eu acho que nas mãos de Bernardinho é inquestionável. Eu acho sim que é uma possibilidade, seria muito bacana o time ganhar os 2 naipes, né? Eu não me recordo de algum momento que isso tenha acontecido, eu não lembro se o SESI já conseguiu, mas eu acredito que não, e seria bem bacana. O voleibol é jogado, não tem como prever, a gente não tem bola de cristal, mas sim, é uma forte possibilidade, tá bom? Bom, gente, antes da gente fechar o nosso programa de hoje, eu queria falar de uma reformulação que a gente fez no programa. Então, com a chegada da Superliga, e esse ano a gente está tendo uma novidade muito legal, né, que são todos os jogos tendo transmissão, seja aí pela Sport TV, pela TV Cultura, pelo canal Vôlei Brasil na TVN Esportes. Todos os jogos estão tendo transmissão, inclusive com um pay-per-view. Eu assinei o pay-per-view da TVN Esportes, está sendo bem legal assistir alguns jogos, é muito bacana de ter acesso. Fiquei meio louco terça-feira passada, porque tinha um monte de jogo acontecendo ao mesmo tempo, e eu ficava trocando lá para tentar acompanhar o máximo possível, mas achei bem bacana, né? E com isso ficaria muito longo no programa a gente falar sobre todos os jogos que vão acontecer, né? São muitos, né? Então o que a gente faz? A partir dessa semana eu tô colocando tanto no Facebook quanto no Twitter a agenda dos jogos daquela semana.
tá bom? Então quem quiser saber dos jogos que vão estar acontecendo, aonde que vai passar, vão lá ou no nosso Facebook, que eu vou pedir para a produção botar aqui embaixo, o nosso Facebook, tá? Ou o nosso Twitter, que eu vou pedir também aqui, vou encher o saco da produção para botar aqui embaixo para vocês. Vão lá, tá? E vejam a agenda, todos os jogos que estão acontecendo. É só ficar ligadinho nas nossas redes sociais que vocês não vão perder nada. E aproveita, dá um pulo lá, manda uma pergunta para o Conexão MDV, participa do programa. É uma maneira também da gente aumentar a nossa interatividade, tá bom? Então a partir de hoje, a gente não fala mais agenda aqui no programa. Vocês vão lá no Facebook ou no Twitter e conferem os jogos que vão acontecer, que a gente vai estar falando nos próximos programas. Semana que vem a gente não tem programa, peço desculpas de novo, mas esse apresentador que vos fala vai tirar pequenas férias aí, vai dar uma descansada, tá cansado, estressado, e vai dar uma descansada aí, mas a gente volta no último final de semana do mês, com a corda toda, com muita Superliga rolando, e aí aquecendo as turbinas para o Campeonato Mundial de Clubes também, né? Então fica ligadinho aí que a gente vai chegar cheio de notícias para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande e até lá!